nós vimos a equação de Laplace. A equação de Laplace, ela indicava o valor de uma tensão elétrica, como foi o caso, ou até de uma temperatura, se fosse um caso térmico, mas já em regime permanente. Mostrava-se a tensão elétrica num capacitor já em regime permanente. Poderia-se mostrar a distribuição de temperatura numa placa, mas já em regime permanente. E não como isso acontece no transitório. Agora nós vamos ver como a distribuição de calor acontece no transitório. Nós podemos fazer até uma animação. Isso é o ideal para mostrar como as coisas acontecem no espaço e no tempo. Porque quando nós passamos das 3 dimensões, não tem como fazer um gráfico em 4ª dimensão, senão uma animação. Vamos iniciar com uma aplicação bem simples. Imagine que aqui eu tenho uma barra unidimensional, tá? Tive que desenhar um pouquinho mais aqui para a gente enxergar a barra, né? Mas o que interessa aqui é a distribuição de calor apenas em X. Vamos supor que aqui ao lado ela seja isolada. E eu coloque uma vela que aqueça aqui o ponto central. Obviamente, a diferença de temperatura vai se dar nessa forma desenhada aqui no gráfico, depois, ligeiramente, bom, quando tiver vela ou depois que eu tirar, né? Essa vai ser a diferença de temperatura. Claro que aqui é a temperatura do meio e não menos 100, né? Aqui eu coloquei menos 100, mas não precisa ser menos 100, né? Aqui fora é uma temperatura bastante parecida com a do meio externo, né? E aqui também bastante parecida com a do meio externo. De forma ainda que o fluxo de calor, né, o fluxo de energia térmica, né, seja saindo da barra, não sai pelos lados superior e inferior, porque ela está isolada. A EDP, a equação que modela essa distribuição de calor, é esta daqui. Mas ela modela só depois que a vela foi tirada, por enquanto. Depois nós podemos colocar fontes de calor, né? Então imagine que eu coloquei essa vela e depois eu tirei ela. O que vai acontecer com essa distribuição de calor? Ela começa assim, né? E com o passar do tempo, né, eu acredito que ela vai... Bom, se aqui fora é a temperatura ambiente, então ela vai começar a diminuir até ela ficar planinha. É isso que eu imagino que vai acontecer. A equação que modela esse comportamento aqui, que eu vou chamar de U de X e de T pequeno, tá? Porque T pequeno é tempo, X é distância e o U, neste caso, é a temperatura. Eu vou usar sempre U porque é como as EDPs são feitas, tá? Eu poderia usar um T grande, mas daí depois se confunde com outras variáveis lá para frente, tá? Então, U é a temperatura. A temperatura depende da posição X, né? E do tempo, se é o tempo inicial, né? Se é 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, seja lá quantos segundos depois for. Então, a temperatura depende do ponto X da barra e do tempo. Nosso objetivo é encontrar essa função aqui para vários tempos, né? Para esse tempo, né? E para todos os x. Para eu chegar nessa equação, eu tenho que solucionar, né? Para chegar naquela função, eu tenho que solucionar essa equação diferencial. Mas agora eu tenho que entender essa equação diferencial. Eu vou escrever ela numa forma reduzida. Derivada segunda no espaço, aqui só está em uma dimensão, é igual a alfa ao quadrado vezes derivada segunda no tempo. Como interpretar isso? Bom, esse alfa é uma constante, então você pode esquecer ele para nossa interpretação.
A derivada segunda no espaço, ela mede a concavidade, por exemplo, dessa primeira curva, né? Aqui, essa curva, vou representar a concavidade por essa seta, né? Ela é mais côncava do que aqui o lado. Nesse ponto é onde ela é mais côncava. Da mesma maneira, sempre, né? No ponto de máximo ou de mínimo aqui, eu consigo observar uma máxima derivada segunda. A derivada primeira é zero, obviamente, mas a derivada segunda não é zero. Aqui eu tenho um ponto também de máxima concavidade dessa segunda curva. E aqui um ponto de máxima concavidade da terceira curva. Contudo, essa concavidade ela tem diminuído com o passar do tempo, né? O espaço é exatamente o mesmo. O x é exatamente o mesmo, né? Mais ou menos um 2,5, né? Deveria estar bem no meio, 2,5, desse 2 e 3, uma vez que essa barra tem comprimento 5. Então, a variação, a concavidade, ela é proporcional à variação com que a temperatura varia. A concavidade aqui é negativa, é côncava para baixo. E a temperatura varia negativamente. Então, se eu tivesse uma outra barra aqui, ó, para entender isso mais fácil, tá? Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma distribuição de temperatura assim. Uma outra barra. Esse aqui é o U. A tendência, se essa barra tivesse totalmente isolada, tá? Ela agora está totalmente isolada do meio externo. O que ia acontecer com o tempo? No próximo tempo, ela vai estar... Deixa eu desenhar novamente. No próximo tempo, ela vai estar... Eu só vou desenhar aqui o tempo final, que é o zero, para eu ter uma referência. No próximo tempo, ela vai estar assim. Vamos desenhar em 3 tempos, né? Então, tempo inicial em vermelho, tempo intermediário aqui, quando ela está distribuindo sua temperatura ao longo da barra, né? Equilibrando, né? E, finalmente, toda a temperatura equilibrada. O que acontece é que essa concavidade é para baixo e essa temperatura cai. Essa concavidade é para cima e essa temperatura sobe. É isso que essa equação quer dizer, que a concavidade é proporcional, né? A concavidade é proporcional à variação de temperatura. Onde eu tiver maior concavidade, é onde a minha temperatura vai variar mais. Onde a temperatura for mais alta, ela tende a cair. Onde ela é mais baixa, ela tende a subir. Isso que quer dizer essa equação, que é essa mesma equação aqui. Normalmente, esse símbolo aqui é apenas alfa, e não alfa ao quadrado. Tá? Aqui, uma vez eu coloquei ao quadrado e segui com ele. O que é esse alfa? Esse alfa é uma propriedade dos materiais que se chama constante de difusividade. Em palavras simples, é a medida da inércia térmica. É uma medida que te dá o quão rápido um calor se espalha, né, se difunde ao longo de um meio. Tá? Esse alfa, ele vai depender naturalmente da condutividade. Quanto maior a condutividade do material, mais rápido esse calor se espalha. Ele vai depender de maneira inversa da densidade do material e do calor específico dele. Então, são todas grandezas fáceis de se encontrar em tabelas. Para eu resolver uma equação diferencial, eu preciso também de algumas condições. Normalmente, lá em EDO, eu tinha condições iniciais. Como aqui eu tenho algo dependendo de x e do tempo, eu vou precisar de condições de contorno e condições iniciais.
Condições de contorno, né? Aqui chamado de BC em inglês, tá? The Boundary Conditions. As condições de contorno que eu tenho são na derivada. As condições de contorno pode ser na função ou na derivada, tanto faz, tá? Aqui eu tenho condições de contorno dizendo que a derivada da temperatura é zero. Na prática, isso quer dizer que eu estou isolado. Não há fluxo de calor para fora aqui, nem fluxo de calor para fora ali. Em Y não tem condições de contorno, porque a gente está analisando em uma dimensão só. Claro que poderíamos estar analisando em Y também, mas daí a coisa fica mais difícil, né? Vamos começar do que é fácil. Condição inicial, aqui também escrito em inglês, né? Condição inicial é no tempo igual a zero. Condição inicial é no tempo, né? Inicial no tempo. Condição de contorno é para todo o tempo, e no contorno x igual a zero, e no contorno x igual a L. Tá? Então, nos contornos está isolado, não importa o tempo. A condição inicial para todo o x, só no tempo zero, ela foi dada por essa expressão aqui. Por isso que começou aqui do menos 100, né? Vamos até apagar aqui, ó. Começa do menos 100 e vai até o menos 100. Né? Ela chega aqui no 100, aqui no meio. Essa é a condição inicial, só no tempo igual a zero. Veja que eu dei o valor da temperatura para todo x. Esse aqui é o eixo x, né? Esse é o x. E essa aqui é a temperatura. Como resolver essa equação? Sempre que pudermos, nós vamos recorrer ao método da separação de variáveis. O método da separação de variáveis diz que a solução é x vezes t, né? X, que é só função de x, vezes um t, que é só função de t. E esse t aqui não tem nada a ver com temperatura, tá? Simplesmente é um t maiúsculo. Veja por que eu já não usei t grande na temperatura. O método da separação de variáveis, ele vai permitir transformar essa EDP em duas EDOs. E a gente só sabe resolver o EDO, por enquanto. Bom, se U é x vezes t, eu consigo achar a derivada segunda de U em relação a x e a derivada primeira de t, né? Que eu preciso a primeira de t e a segunda de x. Essa aqui é x duas linhas vezes t, e essa aqui é t' vezes x, uma vez que o outro é considerado como um constante. E aí eu jogo isso aqui lá na equação. Eu fico com x duas linhas vezes t igual a alfa ao quadrado vezes t' vezes x. Finalmente, t' sobre alfa ao quadrado t igual a x duas linhas sobre x. Esses dois só podem ser iguais, se eles forem iguais a uma constante. Somente se eles forem iguais a uma constante. Agora, eu não sei se essa constante é positiva ou negativa. E por que somente se eles forem iguais a uma constante? Porque uma função de x dividida por uma função de x só é igual a uma função de t dividida por uma função de t quando não depende de x nem de t, então é uma constante. Eu vou resolver uma primeira EDO aqui, ó. T' sobre alfa ao quadrado t igual a... Vou chamar esse de quadrado por enquanto também só para facilitar a minha vida, já que aqui tem um quadrado. Aqui vai ficar t... Bom, nem preciso fazer muita coisa, eu passo alfa para o outro lado. Então aqui t' sobre t igual a alfa lambda ao quadrado. E aqui eu já sei qual que é a solução. T de tzinho é igual a uma constante C1 vezes E
na alfa lambda ao quadrado vezes t. E essa solução só é viável quando esse expoente for negativo. Senão, isso aqui vai crescer indefinidamente, né? Se o expoente for positivo, ele vai fazer assim. Se o expoente for negativo, ele vai fazer assim. Então, garantido, esse expoente é negativo. Só tem um jeito de eu garantir que esse expoente seja negativo. Eu colocar menos lambda ao quadrado aqui. Agora vocês perceberam a necessidade do quadrado. Eu garanto que esse número seja positivo e depois eu garanto que ele é negativo com esse menos aqui fora. Porque vai que eu tivesse um lambda negativo e se não fosse ao quadrado, menos com menos daria mais. Então já entenderam a necessidade do positivo. Beleza, isso não invalida nada, né? Agora eu sei que esse é menos lambda ao quadrado, não pode ser mais lambda ao quadrado por conta da solução do t do t. Joia! Será que esse menos lambda ao quadrado inviabiliza outra solução? É o que nós vamos ver agora. Agora eu vou fazer x duas linhas dividido por x igual a menos lambda ao quadrado. Eu me lembro de uma solução assim. Era x igual a seno de lambda x, né? Não de lambda t, porque agora é x de x. Esses pequenos deslizes a gente vai ter que cuidar muito agora, né? A gente estava muito acostumado com t, né? É x de x igual a seno de lambda x mais b cosseno de lambda x. Se eu derivar esse aqui duas vezes e dividir essa derivada por ele mesmo, vai dar menos lambda ao quadrado, né? É só, vamos derivar uma vez? Ó, x' vai ser igual a, eu fiz o lambda antes, né? Lambda a cosseno de lambda x, mais lambda b, menos, né? Já apareceu menos quadrado ali, daqui a pouco já vai aparecer. Seno de lambda x. Agora deriva mais uma vez, lambda, né? Cosseno da menos seno, menos lambda ao quadrado, a seno de lambda x. Menos lambda ao quadrado, b cosseno de lambda x. Né? Agora, divide esse aqui por aquele lá de cima, né? Você vai poder cortar esses dois com esses dois e vai sobrar só o menos lambda ao quadrado que estava em evidência. E assim nós chegamos à conclusão que a solução pode ser t vezes x, né, onde t é este pedaço aqui e x é aquele pedaço de fora. Ocorre que normalmente eu não tenho um lambda só. Se eu tivesse um lambda só seria maravilhoso. Vamos começar com um lambda só, né? Vamos começar da solução maravilhosa. Para nossa situação problema, né, nós temos uma barra, o comprimento dela é de 5, então aqui é x igual a 0, aqui é x igual a 5. E ela tem uma distribuição de calor nela dessa forma assim, no tempo inicial. Então, a temperatura U de x e de 0, ela começa em menos 100, ela vai até 100 aqui no meio e ela termina em menos 100, né? Como é que você sabe disso? Bom, eu sei que 2π é o período de um seno ou de um cosseno. Então, quando x for igual a 5, o que vai acontecer aqui? Vou ficar com um cosseno de 2π. Cosseno de 2π é 1, que é igual ao cosseno de 0, né? Eu dei um ciclo inteiro, então começo aqui, ó. Pode não parecer, mas isso aqui é um ciclo do cosseno para olhos atentos. Isso aqui é um ciclo inteiro do cosseno. Bom, esse corte foi só para usar aquela ideia, né, que 2π dá um ciclo, né?
Normalmente, quando a gente quer um ciclo inteiro, você coloca 2π sobre o comprimento, tá? E vezes o x, que é o comprimento, o ponto que você quer. Penso, não tenho como solução aquilo que nós já chegamos lá, né? Meu objetivo é descobrir o AN e o BN. Você poderia dizer, eu não deveria ter um CN aqui também? Deveria, só que C vezes A dá A de novo, né? Então não faz sentido você ter que achar uma terceira constante. Eu vou aplicar minha condição inicial, ó, sem cosseno de 2π sobre x, essa é a condição inicial, igual a toda a minha solução, só que para o tempo igual a zero. Se o tempo é igual a zero, tudo isso aqui vira 1. E eu só fico com isso daqui. E olha que maravilha, como eu tenho uma função trigonométrica ali, eu nem preciso fazer para infinitos n's, vai ter um n só. Então eu tenho menos 100 cosseno de 2π sobre 5x igual, não vou precisar nem igualar esses dois, né? Porque daqui eu já tiro que A igual a zero. Porque não tem termo senoidal do lado esquerdo. Igual a B cosseno de lambda(x). Aqui eu já tirei que B vale menos 100. E já tirei que lambda igual a 2π sobre 5. Olha que maravilha, né? Já achei o lambda desse aqui, né? Já achei esse aqui, que é menos 100. Esse aqui não serve para nada, porque o AN vai dar zero. O lambda eu também vou usar lá em cima, né? Vou apagar agora aqui. O lambda eu também vou usar aqui, que é o 2π sobre 5. O n, vamos usar o n somente, o n igual a 1, só tem n, tá? Então esse aqui é igual a 1. O alfa, ele precisa ser dado, tá? Afinal de contas, a equação diferencial é uxx igual a alfa ao quadrado ut. Então, isso aqui é propriedade física do material que a gente está analisando. Vou colocar aqui a equação u de x de t, depois a gente dá uma olhadinha no próximo slide, igual a E na menos alfa ao quadrado, 2π sobre 5. Esse já está ao quadrado, 2π sobre 5, não é o lambda. E o lambda, não, esse aqui é o quadrado, então. Ao quadrado, vezes t, que multiplica menos 100 vezes cosseno de 2π sobre 5 vezes x. Tá? E está resolvido. Terminou. Nós podemos fazer um gráfico para entender isso aí melhor. Aqui está a nossa solução. E aqui eu tenho um gráfico sem animação. Tá? Sem animação. Ele começa aqui, ó. Eu posso dizer que esse aqui é o eixo dos tempos, isso aqui está lá no fundo, ó. Ele começa aqui. Daí o próximo gráfico, né, vai fazer ele vir aqui, ó. E ele vai tender a esse amarelo, né? Com o tempo, toda a temperatura vai ficar numa temperatura média, né? E essa temperatura média, naturalmente, vai estar aqui em torno do zero. Bom, vamos a uma situação um pouco mais real agora e um pouco mais difícil. Essa aqui foi bastante tranquilinha, né? Eu vou pegar aqui uma barra também. Eu até poderia considerar esse eixo como y, mas de novo considerei como x. Aqui embaixo eu estou considerando o x igual a zero. E lá em cima o x igual a L. Aqui em cima está tudo isolado. Aqui ao lado está tudo isolado, então está tudo isolado. Tudo isolado quer dizer que não tem fuga de energia térmica, né? Quer dizer que a derivada da temperatura é zero, é a mesma coisa.
Não tem variação da temperatura em relação ao comprimento, a derivada da temperatura em relação ao comprimento. Eu mergulho ele numa solução líquida que está à temperatura ambiente, né? Nós poderíamos dizer aqui que está a 20 graus Celsius. Chamei de o ambiente para deixar bem genérico, mas é um valor dado. Eu vou dar uma condição inicial para esse cara aqui. Eu poderia dizer que toda essa barra, ela tem condição inicial, temperatura igual a 0, né? E eu quero saber como se comporta a temperatura ao longo da barra. Muito bem, nós sabemos que a solução U de x e de t, ela é do tipo E na menos alfa ao quadrado, lambda ao quadrado t, com um parênteses aqui que parece que facilita, vezes A seno de lambda t mais B cosseno de lambda t. Essa é a solução da equação do calor. Como algumas funções são representadas por uma soma de senos e cossenos, eu já adianto para você que normalmente eu tenho vários lambdas, e aí isso aqui, a solução vai ser a somatória de todas as possíveis soluções. dn igual a 1 até infinito, né? E aqui eu coloco lambda n. Só que para cada lambda, essa constante aqui na frente vai mudar também. Olha que sorte que nós temos. E nós temos que achar todas elas. Comecemos com a condição de contorno aqui em cima. A condição de contorno nos lados a gente não faz porque a gente está resolvendo em 1D somente essa EDP. Então, comecemos aqui em cima, onde é dito que o fluxo de calor é 0, ou seja, a derivada da temperatura com relação a x é 0. A primeira coisa que eu faço é a derivada da temperatura com relação a x, né? A temperatura com relação a x e ao tempo, ela está aqui. Eu vou fazer a derivada dela com relação a x. Pode parecer difícil, mas não é, tá? Agora eu vou colocar uma notação reduzida. Não vou colocar o somatório, porque subentende-se que há um somatório. Essa parte toda está em t, então eu não vou derivar, ela está toda em t, ela vai ser considerada constante, porque ela está multiplicando tudo lá. E agora eu derivo apenas a parte de lá, que é bastante fácil. Lambda n a n cosseno de lambda nt menos lambda n bn seno de lambda nt. Já encontrei a derivada, vejam que eu não estou usando mais o subscrito linha, porque se eu usar linha, eu não sei se é em relação ao tempo ou em relação a x, por isso desse xzinho pequeno aqui do lado. E essa derivada, nesse contorno aqui de cima, ela é nula. Porque existe uma fórmula, um conceito, né? Não é só uma fórmula, que o fluxo de calor que sai, ele é igual a menos a condutividade do material vezes derivada da temperatura em relação a x. E se o fluxo de calor é 0, a derivada da temperatura com relação a x é 0, né? Esse K passou por lado de lá dividindo também. Eu vou igualar esse cara aqui igual a 0. Esse cara verde, ele está escrito igualzinho aqui embaixo. Se eu igualo ele igual a 0, eu sumo com esse cara aqui, porque ele passou por lado de lá dividindo. Se ele passou por lado de lá dividindo, eu consegui chegar nessa equação aqui. Não é grande coisa, mas é o que eu consegui chegar. Essa equação ela está bastante reduzida por simplicidade, mas lembrem-se que aqui eu tenho vários lambdas e vários coeficientes que eu tenho que encontrar. O L nada mais é do que o comprimento dessa barra ou essa posição L, né?
Aqui é a posição... Ah, está escrito aqui do lado, ó, posição 0 e posição L. Então, usamos só um contorno, vamos fazer no contorno de baixo agora aqui, né? No contorno de baixo eu posso ter entrada ou saída de calor, porque troca calor livremente com esse meio líquido aqui fora, né? Ou poderia ser até um meio gasoso, né? Bom, onde há troca de calor, eu chamo a atenção para essa equação aqui, ó. Que o fluxo de calor que sai da barra, do sólido, aquele fluxo de calor por condução, é igual ao fluxo de calor por convecção. É fácil de entender esse primeiro lado aqui, ó, porque dentro do material, imagine daqui para cá, ó. Então, vou colocar a posição X. Se a temperatura estiver caindo com a posição, se a temperatura estiver caindo, o que acontece? O fluxo de calor, ele sempre vai da temperatura maior para menor, né? Então, o fluxo de calor vai para lá. O fluxo de calor, ele vai no sentido positivo de X, quando a temperatura está caindo. Tá? Qual que é a derivada nesse ponto intermediário aqui? É negativo. Então, por isso que o fluxo de calor ele é igual a derivada, né? Ele é proporcional, vou chamar a condutividade vezes a derivada, só que negativa, né? Porque senão aqui fica negativo e daria a entender que era negativo o fluxo de calor e não. Então, esse menos é uma forçação de barra aí, né? Denotação, né? Para dizer que quando a temperatura está caindo, o fluxo vai no sentido positivo, que faz todo sentido do mundo, né? E agora por convecção, então eu tenho aqui uma barra, né? Vou desenhar ela na horizontal. Nós vimos que se a temperatura... Opa, era para pegar outra cor. Nós vimos que se a temperatura está caindo, né, o fluxo de calor é para lá. O que faz sentido, né? Que é o menos K dt de X. Agora, por convecção... Essa troca de calor vai depender da temperatura aqui no contorno, né? Essa temperatura é a temperatura no contorno, neste caso aqui no contorno 0 e não no contorno L, né? Porque eu chamei de 0 aqui, né? No contorno 0 e para todo tempo, menos a temperatura ambiente, se é que aqui está mais quente, né? Então, o fluxo de calor vai ser o H, que multiplica a temperatura menos a temperatura ambiente. Se eu quero o fluxo de calor saindo, se eu quero o fluxo de calor entrando, naturalmente essa fórmula ela é ao contrário. Agora vamos imaginar, porque foi dado as condições iniciais dessa barra, em um determinado momento, aqui talvez um pouco mais para frente, a temperatura inicial da barra foi considerado ou 0 ou menos 20, tá? Nós mudamos para menos 20 aqui, eu vou explicar em breve por quê. A temperatura inicial em toda essa barra, não foi colocado aqui, mas a temperatura para todo x e no tempo igual a 0 é 0. Então, eu tenho calor entrando na barra, eu vou ter calor entrando na barra, até toda a barra ficar com 20 graus, né? E não o calor saindo. Bom, mas isso é só um detalhe de notação. Então, eu sei que a temperatura... Vou pegar de novo aqui, ó. O calor que está entrando na barra, o X vai aumentando nessa direção. Então, o calor que está entrando na barra é menos K vezes U de X. Vou pegar em qualquer ponto, né, dentro da barra, ou mesmo aqui nesse contorno infinitesimal. Aqui eu posso, inclusive, colocar d0 e dt. É igual a H, que multiplica a temperatura ambiente, menos
a temperatura da barra em zero, né, em x igual a zero, e para todo o tempo. Essa aqui é a equação de troca de calor. Então, o calor que entra por condução é igual ao calor que entrou por convecção. Bom, a temperatura ambiente é 20 graus Celsius. Eu vou facilitar muito, mas muito a minha vida, se eu considerasse essa temperatura igual a zero. Tá? Porque eu vou poder cortar um monte de coisa do U com o X. Quer ver? Vou escrever isso aqui por extenso aqui. Menos K, que multiplica o X. O X, né, a derivada de U em relação a X, era E na menos alfa ao quadrado, lambda ao quadrado, nem vou colocar lambda N, que multiplica lambda A cosseno de lambda T mais lambda B, aqui era menos, né? Seno de lambda T. Aqui é menos. Tudo isso aqui é igual a H. Agora, imagine que esse cara aqui, por uma dádiva de Deus, seja igual a zero. É igual a H que multiplica menos E na menos alfa ao quadrado, lambda ao quadrado T, vezes A seno de lambda T, mais B cosseno de lambda T. Porque esse aqui foi zero. Eu vou poder eliminar este cara aqui com este. E tem um jeito de eu tornar a temperatura ambiente igual a zero. É só eu falar que tudo caiu de 20 graus. A minha referência agora, né, vai ser não mais 20, e sim tudo menos 20. Né? Então, aqui vai ser zero. E a condição inicial agora, né, a condição inicial, a nova condição inicial que a gente vai colocar, vai ser que U de todo x e do tempo zero, ao invés de zero, vai ser menos 20. E todo U que nós encontrarmos, toda a temperatura, na verdade, vai ser ela menos 20. No final, eu só somo 20 e está resolvido o meu problema. Não deixa de ser uma espécie de Laplace, né? Resolve no domínio da frequência e depois faz a inversa. Só que aqui passar para o domínio da frequência seria o análogo a diminuir tudo de 20 e depois fazer a inversa, o análogo a somar tudo de 20. Muito mais fácil. Bom, isso aí facilita muito a minha vida, né? Primeiro que eu posso cortar esse sinal de negativo com esse sinal, né? Que é o caso desse com esse. Nós temos que trabalhar olha aqui, ó, aqui é x, tá? Eu coloquei t aqui, mas é tudo x. Não falei antes que nós tínhamos que tomar cuidado com isso? Agora, o x é igual a zero. O x sendo igual a zero, porque nós estamos trabalhando aqui nesse contorno, né? No x igual a zero, o x sendo igual a zero, que lá em cima nós não tínhamos essa felicidade, por isso que ficou essa equação aqui. Agora com x igual a zero, eu posso eliminar esse cara aqui, ó, porque o seno de zero é zero. Bom, se eu posso eliminar aquele cara, o cosseno de zero é 1, então eu vou tirar ele daqui também. Esses aqui eu já falei antes que eu ia cortar esse com esse, né? Olha que maravilha! Agora, tem coisas que eu não posso cortar aí. Agora eu cheguei que K vezes B vezes lambda, que é o que está aqui, é igual a H vezes A. E eu posso isolar A aqui. Bom, então eu achei o A em função de B e de lambda. No slide anterior, de certa forma, eu também achei A em função de B e de lambda, sim. Então eu tenho três incógnitas e duas equações. Três incógnitas e duas
equações. Isso que eu não estou nem considerando a n, bn e lambda n. Veja que na vida real a coisa é um pouco mais difícil. De qualquer maneira, eu vou tentar, ó, no lugar desse A aqui, eu vou colocar o outro A. Eu vou colocar B seno de lambda L sobre cosseno de lambda L. E aí, eu reduzi uma incógnita, né? No lugar do A, voltando aqui, ó. Ou no lugar desse A aqui também, eu posso colocar BK sobre H lambda. Né? Foi o que eu fiz. No lugar desse cara aqui, que era... No lugar desse cara aqui, que era A, né? A cosseno de lambda L, que está aqui, ó, A cosseno de lambda L, eu coloquei BK sobre H lambda. BK sobre H lambda. Vou apagar um pedacinho ali para não ficar dúvida. E aí eu atingi mais uma graça. Corto esse B com esse B. E chego nessa equação aqui que já está circulada. Que eu tenho apenas lambda para descobrir. O problema é que eu não consigo isolar lambda. Então eu faço o seguinte. Eu passo esse cara para o outro lado e igualo ele a zero. E aí eu evoluo isso um pouco mais. Ao invés de igualar a zero, eu vou igualar isso a uma função de lambda. A função de lambda é tudo isso aqui. E faço o gráfico da função de lambda, que dá isso aqui, esse azul. E depois, não tem outro jeito, né? Você pode até fazer na mão, né? Mas vai dar muito trabalho. Pode fazer no Excel, aí é mais fácil. Você vai achar onde que esse teu gráfico dá igual a zero. Acha os 3, 4 pontos aqui. Eu fiz no MATLAB e achei uns 100 pontos. Então, quando lambda for igual a 0,48, 1,45, 2,43 e assim por diante, eu encontro os lambdas em que essa equação aqui é igual a zero, né? Em que isso aqui é verdade. Eu tenho vários lambdas. Eu tenho do lambda 1 até o lambda infinito. Mas ainda não achei o A e o B, só achei os lambdas, né? Vamos agora achar o A e o B, que são importantes. Nem encontrei que eles sejam iguais a zero ainda. O A e o B eu vou conseguir encontrar a partir das condições iniciais. Então, o lambda eu encontro a partir das condições de contorno, o A e o B a partir das condições iniciais. Bom, a minha condição inicial era zero, mas depois eu mudei a referência do meu sistema tudo para 20 graus para baixo, né? Então agora ela passa a ser menos 20. A minha função do espaço e do tempo, olha, até parece teoria da relatividade, é igual a somatório de n igual a 1 até infinito de E na menos alfa ao quadrado lambda, né? Claro que é lambda n ao quadrado t, que multiplica AN cosseno de lambda x, cuida para não fazer t, mais b seno de lambda x. Queremos descobrir A e B. No tempo igual a zero, tudo isso aqui dá 1. Ah, ficou mais fácil. De fato, acho que dá para achar A e B assim. Aí você diz que menos 20 é igual a tudo isso aqui. Você conhece os lambdas. Você vai ter que achar os A's e os B's para cada lambda. Agora é que a coisa fica um pouco complicada e que eu vou detalhar aqui com vocês. Veja que eu achei vários A's
e vários b's. Então, eu tenho uma função que é somente de x, porque é no tempo inicial, então essa função é somente de x. Eu vou chamar essa função de u0 de x, né, que é no tempo igual a zero. U0 de x, eu quero representá-la como uma soma de senos e cossenos. Eu não vou colocar o símbolo somatório aqui. Posso colocar, vou colocar, né, um somatório de n igual a 1 até infinito, de um AN cosseno de lambda NT, mais, vou colocar dois somatórios, queria economizar no somatório, n igual a 1 até infinito, do BN. Eu acho que eu comecei com seno e terminei com cosseno, vou fazer igual. Isso a gente já sabe que é possível, né? Chamo a atenção de novo para esse t aqui, não é t, é x. E esses coeficientes AN e BN nós encontramos lá pelo produto interno, né? O análogo ao produto escalar. Então, nós primeiro fizemos a integral dessa função com relação ao cosseno de lambda x. E a integral ela vai de zero até o comprimento total x, de zero até L. A mesma coisa você vai fazer do lado de cá. Aqui eu vou colocar a integral, aqui a integral também, de 0 até L, de 0 até L. Tem que escrever aqui, cosseno de lambda x de x, né? E aqui a mesma coisa, cosseno de lambda x de x. Esse aqui a gente já sabe que dá zero. E aqui eu vou achar o BN, né? Então, integral de 0 até L de, no nosso caso, o zero de x é sempre menos 20, né? Menos 20 cosseno de lambda x de x igual a o BN passa para fora, BN vezes a integral de 0 até L de cosseno ao quadrado de lambda x, x é maior, né? De lambda x de x. E por aqui, né, nós encontramos os nossos BN. Vou mostrar o programinha que eu fiz para calculá-lo, né? Mas vocês conseguem observar que aqui eu estou calculando o AN e o BN, né? E aqui a integral do U0 vezes o cosseno para o BN, que foi o que a gente fez, né? Só tem um caminhão de coisas aqui na frente, né? Tem um caminhão de coisas aqui na frente que eu já vou mostrar para vocês o que é. É aquela integral do cosseno ao quadrado, né? Aquela integral do cosseno ao quadrado que dá isso aqui. Vamos fazê-la já aqui? Andrew, tá pesado aí ou tá moleza? Tá meio termo, professor. Meio termo, que bom que não tá bem pesado. Agora eu vou fazer aquela integral aqui do cosseno de lambda x ao quadrado.
Integral de 0 até L do cosseno de lambda vezes x de x. É cosseno ao quadrado, né? Estava achando muito fácil essa integral. Aqui, se você tirar o mínimo, né, e dar uma simplificadinha, eu vou ver se ele faz. Senão vocês podem fazer na mão mesmo. Simplify. Não fez nada. Vou tentar só mais uma aqui, factor. Aqui, e esse seno de 2θ pode ser 2 seno cosseno. Você vai acabar encontrando esse termo aqui, ó, 2 seno cosseno aqui, ó. Você vai encontrar esse mesmo termo que está aqui, né? Quando você faz do cosseno ao quadrado dá esse, quando faz do seno ao quadrado só muda esse sinalzinho aqui. Este aqui é o resultado de uma integral que a gente não fez aqui ao lado. É o resultado dessa integral aqui e ainda invertido, tá? Tudo bem, é só passar esse aqui para lá, dividindo. E tá aqui, ó. Esse aqui é aquele valor que passou dividindo, mas daí depois ele foi trocado o numerador pelo denominador para ele passar multiplicando. Encontrado, então, os A's e os B's para cada lambda, né? Você vai encontrar o A, o A1, A2, B1, B2 para cada lambda. Você vai conseguir levantar essa curva de temperatura, né? Então, eu tenho temperatura no tempo, conforme o tempo passa e conforme o tamanho da barra, né? Então, veja que inicialmente a barra começa com 0 graus, ao longo de toda a barra é 0 graus. A barra começa a esquentar mais rapidamente. Ela começa a esquentar mais rapidamente lá onde ela está colocada na água. E lá no topo ela quase não esquentou, mas ela vai esquentando mais lentamente. Até no topo, a temperatura ficar praticamente a temperatura da base, né? Onde nós chegamos aqui nos 20 graus Celsius. Eu vou fazer essa parte aqui porque isso aqui parece que ficou meio mágico. Meio mágico, até porque tem né, o A ou o B, ele vai acabar dando 0 e eu não devo nem calculá-lo. Tá? Nós vamos ver por que ele tem que dar 0. Talvez até por uma condição aqui que a gente acabou impondo, né? Porque essa temperatura... Não, vou ver. Mas vai ter que dar 0, porque não faz sentido eu achar vários A e B's, porque a condição inicial agora, ela começa em menos 20, né? Então, vai ser um gráfico tipo... Uma coisa que vai ter que ser um gráfico meio assim, ó. A soma dos senos e cossenos. Tá? E isso aqui é uma função ímpar, né? Isso aqui vai dar uma função como se fosse ímpar. É uma função ímpar. Uma função ímpar só pode ter termos em seno. Então, só vai ter os A's e não os B's. Se bem que mas ela pode ser uma função par também, né? Porque ela poderia ser assim. Né? Daí ela é uma função par. Daí só teria ou B ou só teria A. Veja que coisa. Vamos ter que descobrir isso agora no nosso programa. Por sorte, nós temos ele aqui.
Tudo isso aqui tá feito, né, bonitinho. Olha aqui, eu coloquei o alfa, o K, o H, que é o H, o de convecção. O comprimento aqui foi de 3, posso colocar 5. Né, toda uma explicaçãozinha aqui. Né, inclusive aqui nós descobrimos que o A tem que ser igual a 0, e não o B. Né? E por que o A tem que ser igual a 0? Bom, teve uma condição de derivada nula lá em cima. Essa derivada aqui mas aqui eu não posso garantir que o A seja igual a 0, porque não, só por isso aqui eu não posso garantir que o A seja igual a 0, não. A menos que eu considerasse 0 aqui em cima. E não L aqui em cima. Eu sei que a derivada é igual a 0, sim. A derivada igual a 0, ela me garante que tudo isso aqui seja igual a 0 para qualquer tempo. Para qualquer tempo, tudo isso aqui é igual a 0. Bom, isso aqui não é sempre igual a 0, isso não é igual a 0, então posso passar para lá dividindo, independente de tempo 0 ou não. E existe uma relação entre A e B dada por essa função. E nós também encontramos uma relação entre A e B dada por essa função. Então nós nem podemos garantir que uma das duas é 0, né? Mas nós podemos garantir essa função aqui. Bom, vamos lá no meu programa. Eu fiz o número de lambdas igual a 10, tá? E a função de lambda está aqui colocada, ó, H cosseno de lambda L menos lambda K seno de lambda L. Tudo isso aqui, eu fiz o gráfico e depois encontrei os pontos onde ele é igual a 0. Tá? Então, eu encontrei todos os lambdas. Como eu fiz isso? Aí usei a cabeça. Tá? Eu usei a cabeça. Aqui eu tenho eu criei uma condição inicial, vou voltar para aquela nossa condição inicial que era menos 20. Tá? Para ela ser função de x, eu coloquei aqui a condição inicial menos 20 mais x menos x. Tá? Só para ela, ele não aceita só um menos 20, fica uma coisa complicada. Tá? Mas menos 20 mais 0 dá na mesma. Aqui eu forcei os AI serem iguais a 0. Tá? Eu vou explicar em breve o porquê. E aqui eu calculei todos os Bs. Tá? Só calculei os Bs. E cheguei. Vamos executar esse pedacinho aqui. Então, aqui, ó, eu tenho o que deveria ser o menos... Só um pouquinho ele aparecer de novo, porque ele adora pular. Aqui, o que deveria ser o menos 20, né, em função de senos e cossenos. Eu fiz o gráfico de 0 até 3. Eu não vou colocar o AI igual a 0. Tá? Eu vou calcular o AI também para ver o que acontece. Agora foi calculado o AI também. Vai ser calculado. Vejam que está dando um erro aqui, ó. Ele está indo até menos 45 e não até menos 20, como ele deveria ficar. Tá? Com o AI não 0. Com certeza ele é 0. Eu vou ter que descobrir por que ele é 0. Já vou passar para vocês por que ele é 0. Agora, se esse aí sendo 0 e eu calculando apenas os termos Bs, fica bem legal aqui, ó. Fica em torno do 20 mesmo, o que deveria ser.
talvez para eu entender melhor, eu fizesse esse x não variar de 0 até L. Eu vou fazer ele variar de menos 2 vezes L, 2 vezes L. Claro que o que me interessa é de 0 até L, né? E o que eu percebo... Piscou de novo. O que eu percebo... Isso aqui não funciona nada bem, ó, aqui fora. Então deixa de 0 até L esse x de novo. Ele deu muito certo, né, nesse trecho aqui de 0 até L, que é 3. Se eu tivesse mais lambda, certamente daria muito mais certo, né? Eu vou colocar aqui lambda igual a 100. Ele achou muito mais lambdas agora. E perceba que ele ficou aqui no menos 20. Ele ficou aqui no menos 20, né? Quase o tempo todo. Com exceção desse último pedacinho aqui, ó. Esse último pedacinho que ele... mas deu praticamente menos 20, foi para menos 19,5, tá? Esses erros aqui são perfeitamente esperados, porque nós não fizemos infinitos, fizemos 100. Ou então calculados, né? Atribuídos A igual a 0 e B calculados por aquela função de Fourier que nós encontramos, nós vamos conseguir fazer esse gráfico aqui, ó, que começa todo com 0, né? E depois, passado o tempo, vão aparecendo todos os demais gráficos. Eu acho que aqui fica muito mais fácil de ver, eu vou deixar nessa animação aqui embaixo. Olha aqui, ó. A temperatura, né? Desde o... Agora vocês entendem aqui, desde o x igual a 3 até o x igual a 0, né? E claro que a temperatura ela vai aumentando no x igual a 0 conforme o tempo passa. Agora vem a explicação por que aquele A lá ele precisa ser igual a 0. Tá? Vamos voltar lá para as transparências. Que esta relação aqui precisa ser respeitada lá no nosso programa. Tá? Eu entenderia que o A fosse 0 somente se aqui fosse 0 e aqui fosse L, tá? Se eu tivesse invertido aqui, seria muito mais fácil para fazer as contas. Né? Por quê? Porque daí aqui seria 0, aqui seria 0, e, consequentemente, eu ia achar um A igual a 0. E o B teria um valor. Mas não foi assim que eu fiz, né? Então, eu não posso simplesmente dizer que o B é igual a 0. Eu vou usar essa relação aqui lá no nosso programa agora. A igual a K sobre H vezes lambda. Aparentemente deu certo, né? Talvez porque eu fiz assim no... Deixa eu ver, talvez eu resolvi assim aqui no meu programa. Aqui, ó, a fronteira x igual a 0 está isolada. É por conta disso, eu inverti. Tá? Por isso que o A deu igual a 0. Eu inverti essas fronteiras, né? Eu fiz como que se aqui fosse x igual a 0 e aqui x igual a L. Bom, se eu inverto, de fato, fica muito mais fácil, né? Vamos inverter aqui e depois eu me comprometo a fazer o programa com essas fronteiras invertidas também. Invertidas não, originais, né? Então, se aqui for igual a 0 e aqui for igual a L, fica fácil, porque no lugar do L é 0 e eu descubro que A é igual a 0 de cara. Né? Minha vida fica muito mais fácil, né? Então, seno de 0, né? Esse aqui vai dar 1, A igual a 0. Se A é igual a 0, né, agora eu tenho que fazer aqui embaixo tudo para L. Tudo para L. Tá? Então, aqui vai ficar seno de aqui L. Né? Lambda L aqui, não. Lambda L, aqui lambda L. Aqui vai ficar lambda L, lambda L. Só que A já vale 0. Então, esse cara vai sumir, esse cara vai sumir.
Agora, esse eu posso cortar com esse. E eu vou ficar com B lambda cosseno de lambda L. Então, vai ficar B lambda cosseno de lambda L. Tudo isso é K ainda, né? Igual a H seno de lambda L. E essa função agora, eu vou ter que igualar a zero. Eu vou ter que tentar achar aqui... Ah, mas tem um B ainda lá. Então, corta esse B com esse B. Eu tinha sumido com esse B. E aí, agora eu tenho uma funçãozinha aqui, ó. K cosseno de lambda L igual a H seno de lambda L. Eu só tenho lambda aqui como variável, né? Tal como... na verdade, é essa mesma equação aqui. E aí eu encontro os pontos onde lambda igual a zero. E depois encontro os Bs. Encontrados os Bs, eu encontrei tudo. Aí eu posso montar a minha equação. Os A são iguais a zero, né? E aqui eu faço, né, um somatório de B vezes cosseno de lambda x, né? O A vale zero, tá? Não precisaria ter feito essa segunda parte. E no final eu multiplico pela exponencial, né? Eu tenho então tanto o x aqui, quanto o t, né? O t é aquela exponencial, e depois eu faço o somatório dos t vezes os x. Eu sei que talvez dê para entender, talvez não, dá para entender, mas dali a fazer é um pouco mais difícil. Mas eu fiz essa equação aqui, ó, E na menos alfa quadrado, lambda quadrado t, vezes b cosseno de lambda x. Eu apenas troquei as referências. Ana Júlia, ficou compreensível? Eu tô com um pouco de dificuldade ainda, professor, mas acho que com a prática vou pegando mais jeito. Tá, eu vou colocar esse exercício lá no Moodle, né? Eu vou pedir para que vocês façam uma análise com bastante carinho desse exercício, em especial porque eu troquei as fronteiras, mas isso também não prejudicou o entendimento do exercício e a lógica, né? Verifiquem que ele começou com a temperatura... Ah, e onde que eu somei mais 20, né? Aqui no finalzinho eu tive que somar tudo a mais 20. Aqui, ó. Aqui eu somei mais o 20, né? Se eu não tivesse somado mais o 20, o meu gráfico ia aparecer como se no final fosse 0 graus, né? Mas é possível entender, né? Que na fronteira, aqui a fronteira 0 é aquela fronteira isolada, né? E a fronteira 3 é que troca calor com o meio ambiente. Diferente de como eu inicialmente havia proposto, né? Que a 0 trocava calor e a 3 é que era isolada, né? Simplesmente troca esse 0 por esse L. Francisco? Entendido. Entendido? Meus caros, um abraço então para vocês e até a próxima aula. Qualquer coisa, vão dando um grito aqui, vão me perguntando daquela de Laplace, se pode ser essa questão, se não pode, porque para não acontecer de pegar uma que seja difícil de fazer, tá? Um abração, beleza. Até mais. Tchau, professor, até. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau.